Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Vamos lá, pessoal. Boa noite, como vocês estão? Hoje nós vamos falar com a Juliana Dutra, a braba do jogo, né? Ela já esteve na Toca do Aventureiro, a entrevista dela completa está no YouTube, né? E também vamos ter a participação da nossa colega, a Dudas, do Dudas Book, certo? Vamos ver, a Duda já está aqui. Duda, me manda o pedido para participar. E eu acho que eu vou já procurar a Ju aqui. Vamos lá, vamos lá. Ô, Duda, já tô aceitando aqui. Já tô aceitando. Para ouvir com a Duda. Lá, vamos ver, vamos ver. Sim. Oi. Tudo bem, Duda? Deixa eu acertar aqui. Opa, agora vamos lá, faltar a Ju. Eu mandei para ela, daqui a pouco ela vai estar entrando, né? Vamos mandar os aviãozinhos? Pois é, vai ser uma galera aqui também. Então, bom, eu já falei aqui no começo, né? Hoje a gente vai estar falando com a Juliana Dutra, a braba do jogo, com a colaboração da Duda, né? Então, sai da live, Marcos! Duda, se apresenta pra galera enquanto a gente manda os aviãozinhos. Oi, pessoal, eu sou a Duda, do Book Dudas. Eu sou gaúcha do interior do Rio Grande do Sul. E aqui no meu perfil vocês encontram divulgação de livros nacionais. O foco do meu perfil é o romance. Oi, Ju! Oi! Ai, nossa, fiz uma péssima. Bom, só finalizando aqui enquanto a gente arruma. Tô com um eco em algum lugar. Aqui no Books Dudas vocês encontram dicas de romances nacionais. Romances por enquanto, pessoal. Eu tô trazendo a Duda para outras vertentes, viu? Ai, e eu tô chegando lá. Sim, tá chegando lá. Então, pessoal, eu conheci a Dudas através da nossa querida Kali, do Encantos da Kali, né? A Marcela já tá aqui, você tem que ler o livro da Marcela, hein? Poxa, você tem que entender porque ela é cruela. Pois é, né? Essa é uma que me pega muito, que eu tô muito curiosa pra saber o porquê. Tá na minha listinha. Então, logo ela vai lançar o segundo livro dela. Aí você vai entender que ela não é só cruela, ela é cruel. Viu? Já tô teorizando aqui, ó, Marcela. Vamos bater um papo depois. Com certeza. Então, eu não tô vendo você. Parece como se estivesse carregando. Parece pra mim também. Acho que você liberou a câmera? Vamos ver. Deixa eu entrar de novo. Sim, senhor. Tá. Sim, senhor. Então, gente, esse livro da Braba, ele se foca no mundo gamer e em jogos profissionais, né? Eu vou deixar a Ju explicar, mas como eu falei aqui antes, tem a entrevista dela completa lá no YouTube para vocês verem, né? Não é exagero, Marcela, tá? Então, Duda, enquanto a gente espera a Ju entrar, tem algumas dicas de livro que você quer dar pra gente? Ai, eu vou ler agora O Dia que o Sol se Foi, da Nicole Anunciato, que é um livro-jogo. Então, acho que é mais interativo, assim. Combina com essa vibe que a gente tá de games também. Uhum. Então, a Ju já vai entrar, Marcela. Então, eu tô... Oi, Ju! Oi! Tudo bem? Tudo. É que o meu suporte estava exatamente no botão de participar. Acontece. Bom, É os perrengues do ao vivo. Ô, Ju, você quer mandar os seus aviãozinhos enquanto eu te apresento pra galera? Quero. Vamos lá. Então. Não vai dar tudo certo. Nossa, parece que ela tá desativando a bomba no Armagedon, sabe? Tá vendo? Fio vermelho, fio azul, fio vermelho, fio azul. Cara, pera, vou refazer isso aqui, tá muito ruim. Não tá engraçado.
Aí, olha lá. A gente tá tentando apresentar a Ju, a gente tá tentando. Eu vou ainda mandar mais uns aviãozinhos aqui, né? Vamos chamar a galera pra nos assistir enquanto isso. Então, meu Deus. Então, eu tô lendo. é, eu. Vamos lá. Eu tô lendo o Vampiros do Denis Nishimura, comecei ontem. Também comecei o 13º do Drizzt, que é o Mar das Espadas. Eu também estou lendo o que ainda não está disponível por enquanto, o Crônicas Dilapidadas, né? E ontem eu comecei e terminei um audiobook do James Wisher, que é um Isekai. Eu fico extremamente de cara toda vez que eu falo com o Marco sobre o que ele tá lendo. Porque a lista dele é maior que a minha lista de compras do supermercado. Como que consegue? Não sei, é muito livro. É só fazer capítulo a capítulo, Não entendeu? não consigo misturar. Eu consigo fazer o seguinte: eu consigo ler uma não ficção com uma ficção. Sim. Hoje você tá mandando nos seus aviõezinhos porque a gente não tá te vendo. Ué, não tá não? Não estamos te Ô, vendo. meu Tá carregando. santo. Porque aquele negócio que você apertou pra sair, acho que só tem que. Eu não sei se tem que religar a câmera ou não. Tá. É, Ó, Vamos lá. vamos lá. Certo. Ai, desculpem. Ó, pronto. Ei. não. Não, Vou sair e entrar de novo. Vamos. tá. Vou te mandar. Sai da live, Ju! A gente vai atualizando o meme. Nossa senhora. Ai, eu amo esse meme, é sério. Então. Aqui, ó. Foi? Ah, pessoal, tudo bem? Por favor, compartilhem agora para ajudar, né? Que eu acabei de estragar. Oi, Tânia, tudo bom? Essa aí é a dona Tânia. Logo ela vai ler o seu. Oh, que bacana! Então, vamos às apresentações. Pessoal, essa é a Juliana Dutra, a braba do jogo. Ela também é autora do Amiga Conselheira, né? Ela é dubladora e se vocês perceberem, ela foi quem ajudou a gente a fazer o meu audioconto A Faca e a Tempestade, que ela apenas não fez as vozes adicionais e a narração, ela também foi a nossa diretora, porque ela conduziu a gente, né, Ju? Oi. Então, Ju, se apresenta pra galera, por favor, Oi, pro pessoal depois a gente vai falar da braba. Eu sou Juliana Dutra, escritora. Eu sou autora da Braba do Jogo, isso mesmo. Também de Amor à Primeira Nota e Amiga Conselheira. E na dublagem eu assino como Juliana Butolo e, enfim, eu faço a Marine Nova, fiz Fairy Tail, tenho uns joguinhos, algumas novelas e é isso aí. Tudo bem. E quem vai começar com o bate-papo vai ser a Dudas, né? Porque ela vai fazer a resenha dela. Ao vivaço. Ao vivaço. Não, eu tenho muitas perguntas. Vamos lá, claro. Muita coisa para falar. A primeira é curiosidade total, assim, surgiu agora. Você começou dublando ou você começou sendo autora? Isso é meio complicado. Eu vou contar minha trajetóriazinha, então. Vai, vamos lá? Por favor. Eu me formei em jornalismo. Nossa, muito tempo, né? 7, 8, 9, 10, 11, 2011. Trabalhei por 8 anos no UOL, né? Depois disso eu saí e queria alguma coisa com um pouquinho mais de propósito do que ficar subindo a notícia da André Surak no painel. Aí eu pensei em. Eu pensei, Desculpa. o que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de escrever e as pessoas costumam elogiar conselhos que eu dou e tudo mais. Então, eu resolvi estudar psicanálise primeiro. Então, eu fiz psicanálise e aí, com isso, eu vi que a gente não ajuda ninguém, porque as pessoas têm que querer ser ajudadas e elas se ajudam elas mesmas, né? E daí, com isso, eu falei, poxa, eu consigo escrever um livro. E eu comecei a escrever, até num processo de análise, o Amiga Conselheira, para essas amigas que ajudam todo mundo e ficam ali querendo ajuda.
E nesse todo esse tempo, enquanto eu estava no jornalismo trabalhando, eu fui tirar meu DRT, fui fazer teatro e tudo mais. E aí eu consegui. E aí eu fui fazendo um freelazinho aqui, ali. E é basicamente eu concilio as duas Foi coisas. Mas eu me considero mais escritora, assim. ótimo. Alguém Ah, tá um pouquinho de retorno. será que sou eu? Acho que Pra, acho pra que mim agora tá parou. normal. Pra mim tá normal. Então, Tá, é, legal. vai, E Duda. você joga? Jogo. Atualmente eu tô reviciada em Ragnarok, porque voltou Ragnarok Latam. Mas eu jogava Valorant bastante, que é a inspiração do livro, basicamente, o LOLzinho básico, né? E Marvel Rivals, que eu fui jogar também. Gosto mais até do que Valorant. E sou bem tóxica ali quando eu quero. Porque, né? Olha, a minha favorita é o seguinte: eu gosto de curar, sabe? E eu faço um trabalho razoável. Razoável. E aí, às vezes, a pessoa tá ali se jogando sozinha na frente do grupo. E aí eu falo assim, aí ele fala, ai, tu me cura, pô, eu tô tentando, mas eu falei assim, eu não sou veterinária, não consigo curar animal, Olha aqui a entendeu? referência. Eu tô entendendo a referência. Quem pegou? Quem pegou? Hum, hum. Então, basicamente, sim, eu jogo, mas eu também gosto muito de visual novel, Clannad, esses jogos assim de leitura e de escolha ou de namoro. É, RPG, Final Fantasy, eu gosto de jogar várias coisas, assim. Eu gosto muito Tá de dentro jogar. do universo. Eu amei. Então, Vai, pode antes falar. da gente continuar, eu quero falar do nosso. Nós temos um patrocinador aqui, pessoal. Então, a live de hoje é patrocinada pelo Au Albuquerque, Pet Hotel da Marcela Albuquerque. Se você mora em Patos de Minas, vai até o Au Albuquerque que você ganha marcadores de texto dos livros da Marcela. Que fofo. Eu sou pago em marcadores de texto. Continua, Duda. Não, eu tava esperando pra ver se a Marcela ia comentar alguma coisa, por isso que eu fiquei parada olhando. Ela tá ocupada cuidando dos cachorros. Ela tá ocupada cuidando dos cachorros. Ó, Ju vai jogar o RPG dos autores. Poxa, Eu quero nossa, sim. Ju, ia ser muito Mas legal no RPG dos autores. o problema Legal. é que assim, eu não tenho nenhum personagem. Eu pensei em usar algum personagem do jogo da Braba, né? Porque eu não tenho nenhum medieval. Ou então, todos os meus são mais contemporâneos, né? Então, achei um pouco estranho de jogar assim. Enfim, eu pensei em inserir algum personagem do jogo, do Soul S, né? Do SS. E talvez a Cotton e tal, e colocar ela no Então, universo. joga com a Yasmin, que foi sugada por um mundo enquanto tava jogando com a Cotton, então ela tá usando a skin da Cotton. Isso é uma boa ideia. Realmente é uma ideia legal. É uma boa. É uma boa ideia mesmo. Então, manda a bala, Duda, não se segura não. Bom, eu quero começar dizendo que quando eu cheguei nesse universo de games, eu me sentia muito perdida, assim, sabe, com o vocabulário, porque é outro vocabulário. É totalmente diferente. E eu gostei muito que você fez um glossário. Ali, tá ali, Nossa, explicado. é, é, é uma coisa essencial que faz a gente se sentir velho. Mas é essencial, né? Porque isso faz com que qualquer pessoa consiga ler o livro da Ju. Então, assim, falando mais diretamente com a galera que tá aqui por minha causa, que eu sei que vocês gostam do romance, a gente tem, tá? E vocês vão entender tudo. Se vocês não estão no mundo dos games, vocês vão terminar esse livro querendo entrar no mundo dos games, tá? É isso que eu tenho a dizer, porque ele é muito bom. Eu amei do início ao fim, assim. Eu comentei pouquíssima coisa com a Ju na DM, porque eu tava assim, ó, me segurando pra vir falar aqui. Mas eu adorei a interação familiar e o Fold Family também, né? Porque tem aquela família que é a família real e a família que eles escolheram pra ser família. Mas assim, ó, o que me pegou mesmo foi chegar na Game House. Então, E aí, então pode falar. eu também queria dizer que me surpreendi, Ju, tá?
Não, a sua escrita está excelente, mas a forma que você conduziu a história é. Porque assim, como eu falei no meu vídeo curto, como pai, eu me preocupo com isso, com o ambiente, com a questão da toxicidade, de como a pessoa deve agir. E assim, eu confesso que no começo eu achei a Yasmin um pouquinho chatinha, porque ela estava repetindo muita coisa que a gente vê os jovens repetir. Mas aí ela teve que trocar de lugar. E isso eu achei a genialidade no livro, que agora, em vez de falar o que os outros repetir o que os outros repetem, eu tenho que viver, né? E eu entendi o lado do irmão, o lado da mãe, certo? Adorei as coisas que você fez. Quando você falou de abuso, né? Então, você meio que dá um flip ali no final, fantástico, né? Eu queria falar isso. Duda? Sim, eu acho que é bem legal da gente ver a evolução, né, da personagem principal, da Yasmin. Porque, pra gente que também é dos jogos, a gente tem uma visão quando a gente só é fã de uma forma. Mas quando a gente começa a trabalhar do outro lado das câmeras, que a gente tá vendo o que acontece nas game houses, que a gente tá vendo as divulgações, até mesmo o que os fãs fazem pra quem joga, é outro, é outro lado da história, vamos dizer assim, né? E eu acho que a Ju conduziu de uma forma muito legal e a gente conseguiu prestar atenção em tudo, assim, ó, nos mínimos detalhes de, nossa, como é a sensação de estar jogando e de ganhar pela primeira vez. E ai, a minha mãe tá brigando comigo, mas poxa, eu queria jogar mais um pouco, sabe? Eu acho que a Ju É, conseguiu transmitir todos os sentimentos, assim, de uma forma bem legal. Eu me senti dentro do e, livro, era como se eu estivesse jogando. e além a Ju deixar, tipo, ela não deixa umas pontas soltas, mas ela deixa umas janelas abertas, meio para deixar a gente se perguntando para que lado a história vai, certo? Eu gostei muito, muito dessa parte. E a questão do jogo, foi legal que a Ju teve que criar o próprio jogo dela. Então, ali tem referência para quem joga Fortnite, para quem joga LoL e para quem joga Smite. Eu queria só que a Ju tivesse grana para ela poder fazer os cards dos personagens do jogo. Seria legal. Eu tenho uma planilha com ele, um planilha não, um documento no Word com os personagens, mais ou menos a habilidade, com os mapas, mais ou menos o que a função. Eu tenho todo um documento de SOS para brincar, assim. Mas a minha favorita é com certeza a Cotton, que eu amo aquele cabelo, neném linda. Mas assim, eu gostei muito do que vocês falaram. Eu fiquei assim bem lisonjeada e feliz de verdade, porque assim, tem uma coisa bacana. Quando a gente escreve o livro é do mundo, né? Então, Sim. saber que a intenção que eu tinha, vocês captaram, me deixa muito feliz, né? Porque realmente é um desafio, assim, você passar o que tá na sua cabeça, porque o que eu gosto de fazer, eu gosto de tratar temas dentro de fofura. Então, basicamente, eu pego um livro, quero contar uma história, assim, e dentro dele eu quero trazer situações que existem na vida, no mundo, né, basicamente, e tratar disso sem fazer um mural, assim, de militância, de palestra. Eu quero que a pessoa leia de uma forma bastante suave, mas reflita enquanto está lendo, porque ela fala, poxa, mas acontece de fato isso. E era essa a minha intenção. No caso da mãe, realmente, eu queria. Eu achei legal sua visão de pai disso, porque a minha mãe também estava lendo o livro, né? E a visão é assim, caramba, mas ela não entende a mãe, mas a mãe, ela também é provinciana e tudo mais, e algumas coisas que minha própria mãe já falou alguma vez, né? Então, mas tem os motivos dela. E o bonito é que no caso da mãe da Yasmin, é sobre amor, né? Basicamente, você aceitar o seu filho do o sonho dele, né? Basicamente isso. E o irmãozinho, eu acho muito fofo, adorei. Eu Ah, chorei. cara, teve uma parte que você escreveu ali que eu coloquei a mãozinha no coração. Eu falei, nossa, Ju, É, poxa, eu só fiquei com medo de você estragar aquele momento com uma pessoa que não deveria estar lá e realmente a pessoa não estava. Entendeu? eu coloquei, eu acho cena que eu chorei de aniversário, né? Achei muito. Exatamente, foi muito boa. Eu achei lindo. Eu tava escrevendo aí eu, meu Deus!
Vai. Então foi emocionante, eu fico feliz. A leitura crítica do livro também, que é a Loop Literário, Cristiane Piloto, ela também colocou, eu não sei se eu tô emotiva por causa de maternidade, mas eu achei lindo. Então, é É. uma cerejinha ali que eu gosto bastante. Ô Duda, eu não sei se você teve essa impressão quando a Ju escreveu, mas, por exemplo, até o último instante eu não soube se o presente de aniversário tinha sido combinado com algo da Yasmin ou se foi uma surpresa. Tô tentando não dar spoiler. Eu tive essa impressão também. E aí, Você quer foi saber assim de se é uma surpresa propósito? ou não? Então, ela comentou e ela combinou com eles, sim. Combinou. Ah, Mas foi uma coisa que foi sugerida por eles. Na verdade, por uma pessoa bem especial, né? Que sugeriu. Falou assim: eu não vou fazer isso, não. Mas assim, olha só, quando é que tá? Quando é que é lá? Como é Ah, que é? é? Beleza. Eu acho que alguém já estava totalmente rendido e pensou: isso vai afetar lá o coraçãozinho ainda mais, eu vou fazer sim. então. Ele tava É, também, mas ele tava tipo assim, não vou fazer isso aí não. Não, não quero não. Vou. E aí ela tava, ele viu, basicamente, viu saindo assim e falou, não, como é que é? Ah, não. Onde é que é isso daí? Tá bom então, beleza. O que que você acha a gente fazer isso? Aí ela concordou e ficou tipo, e falou, beleza, então vamos fazer surpresa. E foi muito lindinho, foi assim, foi um combinado secreto. Quando ela estava conversando com a mãe, ela já meio que sabia o que ia acontecer, ela estava tentando não transparecer muito, é, falando por entre linhas ali, né, para não aparecer a tal pessoa, né, porque parece que ela está falando dessa pessoa, mas na verdade ela tá pensando em outra, então é muito bonitinho. Eu gostei bastante. Imaginei em série isso, achei fofo. não, ficou Ficou muito muito legal. fofo. É, e você, assim, você refletiu na Yasmin, né? Realmente, aquela adolescente que hoje em dia é uma coisa da cultura, não sabe exatamente o que é o que vai fazer. E você mostrou que, por exemplo, tem os ídolos que tem. Vamos lá, a fachada do que eles são para o público, mas aí o que você colocou a humanidade deles, mas você não jogou de cara, você deixou uns mistérios para a gente tentar ir descobrindo se isso é uma pessoa boa, é uma ruim, essa pessoa tem trauma, ela não tem, são coisas da vida, e o importante é que você colocou uma pessoa que é importante para Yasmin, falando, ó, eu fiz isso por um tempo, mas agora eu quero fazer, eu vou seguir em frente, eu vou fazer faculdade, eu não vou abandonar o que eu amo, mas eu estou seguindo em frente. Sim, porque é uma realidade também do pessoal de esporte, né? Eles jogam e depois chega um momento da carreira que eles vão fazer outra coisa. Teve o Kami, que foi. Queria tocar piano, queria ser piloto. Teve o BRTT, que depois foi pra música. Eu tenho um pessoal que eles saem dessa vida há um tempo e vão buscar um CLT, assim. É, Ou uma é, faculdade e tudo mais. E às vezes você tem um gap que essas pessoas realmente sentem de ter a vida a rotina normal, né? Então, que eu já vi em entrevistas eles comentando isso, e eu queria sim trazer, né? Para não ficar também uma coisa que parece que é o mundo da fantasia, de falar assim, ah, não, vai lá, larga tudo e vira pro player. E eu não queria isso, eu queria assim, olha, se você fizer isso, vão ter problemas. Alguns. Então, era por aí, assim, eu queria. E apesar disso, pode ser que tenha o apoio. No caso, eu achei muito corajoso da parte da mãe da Yasmin, por exemplo, achei muito fofa. eu também, Sim. porque você fez uma mãe mesmo, você não fez uma mãe ruim, uma madrasta, você fez uma mãe, tendo a reação ao que ela acredita, aos medos da filha, né? Duda, fala aí, qual que é as partes que você mais gostou, que te chocou, seus personagens favoritos? Gosto do romance, né, galera? Porque quando começou, Ah, eu tava assim, ó. Quem, quem vai ser aqui? Quem que vai ser? Quando começou aquelas briguinhas, sabe? Assim, aquele Eminis, assim, bem de leve, aquela coisinha assim, ó. Eu tava assim, ó. Você, hein? Você é um forte candidato. Não botava fé nisso, mas você é um forte candidato. Mas eu acho que eu gostei muito da interação dos irmãos. Acho que isso me pegou muito, assim. Porque
eu entendo super, assim, a questão que o Marcos está falando sobre a paternidade, no caso dele, né? Mas no caso do livro é a questão da mãe dela. E eu me pego pensando que eu acho que talvez é uma preocupação minha, mas já não é uma preocupação tanta assim, sabe? E eu fico vendo ele falando e eu fico pensando, será que é porque eu também jogo? Não sei. Joguei o questionamento no ar aqui agora. Mas eu gostei muito do envolvimento dos irmãos. E eu quero saber, a Yasmin tem um pouco de você, Ju? Pergunta ela é interessante. Olha, eu vou responder de uma forma ampla agora, enquanto eu penso sobre, porque assim, é, todo autor coloca um pouquinho dele ali, né? Isso é impossível de não ter. Então, seja uma cena que ele viu, alguma coisa que ele presenciou, o que tem de mim tem a parte gamer, né? Alguma parte estressadinha, quando as falas, as tiradas tóxicas, assim, né? Tirei também de mim, de jogos que eu vi, de observar coisas assim. Eu acho que de Yasmin, eu acho ela bem mais determinada do que eu. A parte que, nossa, eu já teria desistido já na primeira etapa, assim. Eu falar, nossa, mano, eu sou muito mais pessimista, então ela tem uma garra muito maior. E tem que ter, né, para você persistir nesse mercado. Basicamente, sendo mulher, né, num ambiente só de homem, você tem que ter muita paciência. Então, eu não sei nem se eu teria. Então, isso tem isso. Mas assim, o que eu tenho muito dela é a parte de ansiedade. Tem uma frase que eu coloco ali que é uma autorreflexão, assim, que assim, às vezes eu tenho medo de dar certo algo. Então, sei lá, eu faço um teste, vamos supor, de Não é só dublagem. Eu você. coloco, eu tenho medo que dá certo. Às vezes eu tô falando assim, ai, não vai dar mesmo, tudo bem, mas e se der? É pior pensar se for dar certo do que se não der. Porque se não der, eu continuo aqui, cômodo, maravilhoso. Agora, se der certo, aí a gente tem um problema, né? Porque eu vou ter. Porque o desconhecido, né? Porque você sai do seu conforto e vai para uma zona que você não conhece as regras, né? Basicamente, do jogo. Você fala assim, e agora? Então, fora que quando você é aceito em algo, as pessoas têm uma expectativa em cima de você, né? Então É, você tem que entregar é, aquilo, você Então fez é a essa parte toda pressão. da pressão social dela e tal. Eu tenho bastante da Yasmin, sim, essa parte ansiosa e tudo mais. É, eu também achei legal a referência que vocês têm, porque tem uma apresentadora no seu livro que é claramente baseada numa outra apresentadora do mundo real, certo? E eu gostei das amigas da Yasmin, né? As brabas ali. Né? E eu tenho que dizer, não sei se a Duda fez isso, mas quando ela foi no evento, estavam todos lá falando que aconteceu as coisas aí, teve a hashtag Somos Todas Bravas. Cara, eu torci, eu achei muito legal. Não vai chorar, Ju. E você, Duda? Eu ia entrar nessa pauta agora que eu queria dizer que eu gostei muito da forma como a Yasmin ela defende os seus. Eu acho que isso é uma coisa assim muito legal. Eu acho que é uma característica que a gente deve pegar pra gente na vida, sabe? Porque, se a minha amiga não interessa o que que tá falando, mas eu vou te defender até o fim. Ué, estão pensando que eu posso falar dos meus amigos, vocês não. Ponto. E eu também Exato. gostei de uma coisa que a Ju fez, que é quando está acontecendo isso, algumas pessoas meio que ficam na zona cinzenta, meio desconversam, fingem que não está vendo. Uhum. E isso, é, quando você está lendo, você se sente desconfortável, porque isso está errado. Mas se você já fez isso, você não tem direito de criticar o que está acontecendo no livro. Se uma vez você fez. É só você chegar e falar, vamos parar isso. Você tem que assumir uma posição, especialmente quando o assunto é preconceito ou a pessoa está sendo discriminada de qualquer forma, só para colocar ela mais para baixo para alguém se sentir melhor. Eu acho que a sutileza. Porque, assim, tem hora que a Yasmin quer dar um tapa na cara. Né? Mas a Ju, a autora, dá uma agulhada na nossa consciência, né? Sim. Eu fiz essa é a parte que eu falo. Eu gosto de cutucar vocês assim bastante. E lógico que eu não sou perfeita também, me incluo em vários momentos disso, sabe? De você tá numa roda, alguém fala um negócio e você fica, mas você deveria intervir e tal. Quando eu era criança, eu era meio braba, assim, da Yasmin. Então, basicamente, tinha aquela
menina que ninguém gostava e ficava xingando ela. Eu pensei, pô, eu tenho umas respostas tão boas pra isso aí. Começava a xingar de volta. Então, essa coisa, peguei um pouco disso. Eu adoro isso. E essa coragem dela, que é uma coisa que eu acho que a gente tem que pegar pra gente, é que assim, e a consequência daquilo. Ela, quando ela se posiciona, ela ganha a raiva do outro pra cima dela também, né? E ela tem que Uhum. tancar isso. E aí, às vezes, ela tanca sozinha. Então, quando voltam pra ela, é tipo. E aí, o que eu quis trazer um pouco desse papo de sororidade, no caso, né? Do que seria que é basicamente. Pô, não é você apoiar em absolutamente tudo, babar ovo, não, mas assim, você estar ali e você não querer derrubar a outra, sabe? E, pô, daquela a cena do reality que tá no sofá, e aí tem a propaganda e não sei o que, todas elas conversam. Eu achei isso bacana, porque, por exemplo, a Lilaczinha lá, ela tem um perfil pick me por aí, assim, sabe? Uhum. E mas mesmo assim, quando o negócio aperta, ela também é representada, ela também fala, ela também. Então, assim, mesmo meninas bem diferentes uma da outra, quando o negócio pega no calo, assim, de olha, vocês não podiam estar aqui, é um momento de se unir mesmo, sabe? De estar ali e falar, não, pera lá. E eu quis trazer um pouco disso para mostrar o que acontece quando a gente se une, basicamente, né? Meio que isso. Fala, Duda. E você, Marcos, qual foi a cena que você mais gostou? Ah, eu acho que tem, porque eu fico analisando, por exemplo, eu fico imaginando a Ju escrevendo, né? Porque eu gostei, por exemplo, quando a Yasmin perde o controle, depois ela se recrimina por ter feito isso, porque no raciocínio dela ela podia ter feito diferente, né? Sim. É, eu gostei da parte que as meninas estão juntas, mas é claro, é um programa, eles dividem as meninas. Aí, como estratégia de jogo, alguém pega o personagem da Yasmin e ela fica com que ele não, ela não joga, e ela fala, puta, eu tenho que praticar com todos, né? Eu gostei, assim, da mecânica, né, da Ju, na descrição dos jogos, daqueles momentos, né, eu achei muito a simplicidade, mas funcionou muito bem, porque ela teve que desenvolver na cabeça dela usando um monte de referência, né, mas eu tenho que dizer que a parte, assim, que eu... são duas, né, não me critica, viu, Duda? A primeira é quando a Yasmin abre o jogo, porque foi quando deu aquela virada que, tipo assim, tá, eu posso ser um babaca, mas eu não sou um cretino, certo? E foi quando ela teve que falar, eu vivo falando, agora eu tô vivendo. Aí você deu aquele peso e quem tava jogando na cara dela é uma pessoa que ela não gosta. Eu gostei muito dessa pegada. E depois é lógico, quando tava chegando no final, quando a Yasmin tava com aquele leve traizinho ali no final, aquilo eu achei que foi bonitinho. Eu falei, a parte que a Duda vai mais gostar, né? É, e olha lá, ele disse que ele tava levando pro mundo dele. Acho que alguém tá começando a gostar de romances por aqui. A Braba, eu tinha um dilema muito grande. Eu sou apaixonada por romance, eu shippo tudo. Se eu tô lendo um livro, eu já primeiro, pode ser qualquer coisa, pode ser serial killer o livro. Aparece a primeira personagem e fala, meu, quem combina com isso aqui? Nossa, podia muito aparecer esse perfil aqui. No, tudo, eu tipo tudo. Jujutsu Kaisen, eu sou a maior shipper de Satoru e Suguru, sabe? Satotsugu total, entendeu? Então, assim, eu sou muito, muito shipper. Mas, na Braba, a desculpa, eu peço desculpas publicamente para leitores, mas porque, assim, eu não quis entregar muito romance e tal, para não parecer que no final a felicidade dela se baseia no homem e tudo mais. E aí eu acreditaria que perderia toda essa força, assim, da Sim, história. Então tem ele sim, acho legal sim. Todo mundo pede um conto para eu fazer. Ainda eu tenho vontade de fazer, publicar um eu ia falar especial, assim. Vão fazer um pontinho bonitinho, não sei, de alguma data especial eu faço. Dia do Porque são. namorado tá chegando? Ah, mas esse aí eu tenho outros planos. Ah, Mas olha, eu vou Poxa, falar, meu próximo livro, ele é Enemies pra me redimir, tá? De Yasmin e de Adezin. Porque vai ser bem Enemies e eu achei bacana, assim. Só que eles são personagens diferentes, o Karine e tal. Mas enfim, fiquem. Ó, tá quase. Tô terminando em agosto. Vem aí, viu? Fica aí a dá dica. tempo de me chamar pra ser leitora beta.
Opa, você topa? Eu mando sim. Mando sim. Legal. Vamos nessa. Ô, ô, Ju, e teve uma parte ali perto do quase no final, né? Que você deu uma, vai, vou dizer, uma cenadinha de chapéu pra amiga conselheira, né? Eu sempre cito meus livros nas coisas. Não, Aliás, não, tem um easter não, egg no livro, não, inclusive. não você citar alguém agir como amigo conselheiro ali. Ah, sim, sim, enfim, a gente acaba. Eu gosto de relembrar alguns terminhos ali. Uhum. E tem um easter egg também nesse livro, que é assim: tem uma personagem que não participa do reality, porque a mãe dela não deixa, que é a Ah, Ju. é verdade. Ah, olha só, tá vendo? É, ô Ju, e teve alguma coisa Marcela que foi você na queria, live. você queria ter desenvolvido mais? Porque eu, sinceramente, eu fiquei empolgado quando as meninas falaram de fazer um grupo só, talvez só delas, né? Não sei se Eu você tenho chegou a pensar nisso. pensei, se um dia isso render assim bastante, eu poderia. Eu tenho ideias para um segundo livro, por exemplo, sabe? Mais De- braba ainda! é... a mais braba do jogo. A mais brava do jogo! Mas porque tem coisas para abordar, tem o fato também de que teria que ter mais campeonato e tudo mais, mas Marcela fica tranquila. Que assim, não vou dizer se pega ou não pega, mas assim, as ceninhas até ali, nesse slow burnzinho, são bem saborosas, eu acho, assim. Elas valem mais do que muito hot por aí, eu acredito, sabe? Porque tem coisa. Eu gosto muito dessa. Pera, calma que eu vou ser cancelada. Eu. Nada contra hot, eu escrevo hot, gosto de hot. Mas. Eu gosto muito da conexão que vem antes, aquele arrepiozinho. Eu gosto de criar hot sem sexo, no caso. É o hot do olhar, o hot daquela treta ali. Nossa senhora, pelo amor de Deus, se dá um beijo, por favor, beijem-se. Aquela tensão pairando durante 50 páginas. Você assim, ó, vamos! Aqui, Exato. A Marcela deu o título, a braba do jogo, mais braba e mais furiosa. Tem outro aqui, ó, Super Mega Nervosa Plus. A nervosa, basicamente. Então E eu você, gosto bastante de fazer essas coisas. No Amor à Primeira Nota, por exemplo, tem uma cena que para mim é a mais sensual assim do livro, que é uma aula de respiração para canto. É isso. É uma cena extremamente sensual, assim, a que Duda eles. a Duda já, o dedo dela já tá coçando no Kindle já. Já. Fala, então É, assim, É. ó, E você, Duda, o que mais você achou? só um segundo que eu preciso ler esse comentário. Resumindo, para mulheres, é o momento que aumenta a umidade relativa do ar. é, mas é mesmo. Assim, É isso. homens ou meninas que queiram conquistar mulheres, leiam esse tipo de livros com romance, porque eles têm esse snowburnzinho que é uma delícia, assim. É, É gostoso. Eu queria é. dizer que a gente Então, tem a alimentar. diferença, tem a diferença, vamos lá, gente, tem a diferença do low burn, que nem da Ju, bem bonitinho, bem romântico, certo? E também tem o burn de algumas pessoas que estão aqui, né, que acende o pavio e explode numa Não, caverna, mas né, mesmo Ju? assim, o dela demora também. Apesar, tudo bem, ela tem burn e tal, mas a Marcela desenvolve bastantão até Não, chegar. ela Você fica assim, se envolve muito bem, mas, tipo, vamos, né? quando vamos, tipo assim, Jesus, tipo, tipo, mudou o gênero do livro agora? Não, não, não. O gênero do livro sempre foi romantasia. Estamos falando de Hospedeira do Caos, que, aliás, eu cito no meu próximo livro, assim, que Ah, a protagonista, ela que é fã legal.
de Hospedeira do Caos e ela fala assim, fala exatamente sobre essa questão, assim, de as pessoas criticarem. Ai, porque tem hot. Mas e daí? Se as pessoas ela fala assim no livro, que eu bem me lembro, ela fala assim, se as pessoas lessem Hospedeira do Caos, elas iam super defender Laura e Castro. Ela escreve uma coisa assim. Porque é assim, Não, tudo bem. eu defendo o Cássio, eu defendo a libertação do Cássio, porque a vida dele era boa até aquela mulher chegar. Eu preciso Precisa ler Você mesmo. você Mas precisa você ler. ia falar algo e a gente te cortou de uma forma É, maldosa. Foi. perdão. Não, eu ia dizer que nós somos alimentadas, em A Braba do Jogo, nós somos alimentadas com migalhas de romance, mas são migalhas bem saborosas, então tá tudo bem. Eu gosto de trazer um pouquinho de realidade, assim, tanto na Braba. A Braba eu tive que tomar esse cuidado, assim mesmo. Mas eu sinto, às vezes, que o personagem, ele dá uma... Ah, ele traz uma vida própria, que eu quero dizer assim. Às vezes eu tô planejando uma cena que vai ter um beijo. E aí eu vou escrevendo e falo, não, eles não querem se beijar agora. Não faz sentido pra eles. Não rolou ali. Por mais que eu queira. Não, ela não quer, ele não quer, deixa pra depois. Ou às vezes o contrário também, sabe? Tô fazendo um negócio e falo, aqui, aqui tá indo, tá indo além do que eu estava imaginando. Uhum. Mas eu pretendo, então, fazer um continho com mais bitocas e mais. Eu pensei num Natal na casa da Yasmin, assim, com o Ah, irmãozinho dela essa é e tal. legal. Aí sofá, e se xinga, e nhunhunhun. Ah, O irmão indo dormir bem cedo. Parei. Então. Depois manda o irmãozinho pra dormir, a mãe também fica lá no sofazinho e tal. Uma coisa assim. ô Ju, agora vamos falar do seu plot twist no final, né? Cara, foi genial. Eu fiquei empolgado, me envolvi mais com o personagem. Tirou o foco da Yasmin, mas mantendo ela como protagonista. Aquilo foi espontâneo ou tava Eu planejado? planejei o final específico, o resultado do livro, assim, eu planejei, com certeza. Porque eu queria mostrar. Vamos ver como é que eu falo isso sem. Eu queria mostrar que a gente. Eu queria mostrar como a vida pode ser, basicamente, entendeu? Então, assim, não é Uhum. porque você vai dar tudo de si que sua performance vai ser a melhor. Não é porque se você chegou ontem que as coisas vão magicamente dar certo pra você, não é porque você é um protagonista de um livro que você é um protagonista de livro, você entende? Uhum. Então, é isso. Eu queria mostrar basicamente a dor da questão. E para mudar o foco do personagem, eu queria mostrar o seguinte: que a culpa, a situação, embora se espere isso dela, talvez venha dele. Então é meio que entendeu? Então, assim, quem tava muito bonachão e tal, por mais que seja, às vezes tem um problema. E mesmo assim, lógico, tem um motivo, a gente descobre e tudo mais, mas eu queria mostrar que existe uma vida fora que influencia muito dentro e como um trabalho mesmo, né? Que a gente às vezes julga a pessoinha que tá lá nervosinha e fazendo coisas, mas ela tá ali vivendo um momento complicado na vida dela, né? Então, assim, às vezes você vê aquele colega. E esse livro, eu gosto muito de falar assim: ele é um livro sobre mulheres no mercado de trabalho, dominado por homens. Tem a roupagem de jogo, mas esse é o tema, entendeu? Então, assim, eu quero trazer ali, basicamente, essa sensação real, mas com uma roupagem de jogo. E nessa parte aí, eu quero trazer um pouquinho também de que a gente julga muito as pessoas, né? Então a gente fala assim, ele é grosso, ele é escroto, ele não sei o quê, mas assim, e a barra que ele tá enfrentando ali também, né? E as coisas que ele tá passando, que são reflexo também do mesmo tema do todo o livro e de tudo ali. Então, assim, é uma coisa que tem no jogo isso, você faz isso aqui, e ali acontece essa parte. Mas eu queria trazer esse background para ele, é, porque eu queria mostrar por que ele não é um homem tão escroto quanto aparenta, entendeu?
Então eu queria mostrar para vocês por que que ele teve aquela atitude diante de abuso, por que que ele conversa daquele jeito, por que que ele a trata daquela forma. Então foi esse momento que eu tive de explicar para vocês o que se passa na cabecinha de Adesinha. E aí, Duda, o que você achou? Eu achei que foi. A gente vai pegando umas pistas aqui e umas ali, né? Então a gente percebe que tem algo a mais, mas a gente não sabe o quê. E aí quando a gente descobre o que que tá acontecendo, a gente fica assim, né? Tipo assim, agora eu entendi isso aqui. Eu acho que o livro, ele é muito bom porque a gente consegue aprender muita coisa, né? Eu acho que quando a gente consegue parar e leva esse choque, assim, não só com isso, mas tipo, em várias situações do livro, a gente consegue parar para refletir na nossa própria vida. Eu acho que quando a gente lê uma leitura gostosa e que nos faz refletir desse jeito assim, é favoritado, né? É muito, sabe, Que gente, por linda, favor, eu fico ó, feliz de verdade. deem uma olhada na Braba do Jogo, ela tá na Amazon, tá no Kindle, peguem com a Ju, assim que nem eu peguei, sabe que vocês vão ganhar autografado, olha aqui, Duda, autografado, livro físico, né? Ó, tem o cartão do campeonato GG com a Yasmin aqui. Eu tô brincando com a Duda, coitada. Ela foi lá e falou: ai, Marcos, eu vou pegar o livro. Eu tava só comentando, o cara falou: não aguento, eu vou pegar o livro. Eu vou. A Marcela perguntou se vai ter LC de novo. Eu tô com outra assessoria agora, então eu não sei quando eu faria uma nova LC, tô me ajustando com eles ainda. Mas pode ser, a gente pode bolar sim especialmente quando der meio que o aniversário, né? Se bem que o aniversário vai chegar na data de lançamento do outro livro. Mas eu planejo sim, não tem problema não. É uma coisa que a gente olha Isso, calendário, dia do game, isso é uma essas coisas. armadilha. Isso é uma armadilha, porque aí depois ela vai querer que você faça a LC da sequência do Hospedeira do Caos, e aí você não vai poder gritar com ela. Como é que é? Ah, é verdade, né? Não, Ah, não vou. Ah, quero muito, inclusive, quando ele sai esse segundo, né? Enfim, ah, eu fico muito feliz de verdade pelos comentários de vocês, porque assim, ser escritora é um negócio um pouco, às vezes é meio ingrato. Ah, tchau, moço, muito obrigada. Foi muito legal sua participação. É, que às vezes a gente escreve e a gente pensa, nossa, porque quando você publica, vai para o mundo, né? E quem é esse mundo? Quem que está lendo? Então, às vezes é frustrante, porque fazendo publi, por exemplo, a gente não necessariamente esbarra no nosso público, né? uhum. Então a gente acaba, especialmente a Brava do Jogo, eu tenho muita dificuldade de encontrar o público, no O caso, público. tipo, as Dudas, as Ah, Bravas. das Porque bravas. eu escrevi pensando em você sem te conhecer, basicamente, sabe? Sim. Então, é muito legal descobrir quando a história encontra a pessoa certa e faz o feito, porque senão ela fica perdida ali, né? E não dá a sensação de, poxa, que isso aqui é muito legal, sabe? Sua reação me deixa muito feliz e eu falo, não, legal, vamos continuar e vamos fazendo e vamos promovendo e é isso aí. Então, isso me deixa muito, muito feliz mesmo. Ah, eu fiquei feliz de ter lido o livro também. Para mim foi achar um achievement secreto, viu? Porque eu também não sabia o que eu ia encontrar, porque livro sobre game mesmo que eu li foi um outro que é o Ruination, né, que ele é baseado no League of Legends, mas não tem nada a ver com o seu estilo. Gente, ó, se você tem filhos que jogam, se você joga, você vai se divertir, vai tentar entender as mesmas pessoas um pouquinho, e vamos prestar atenção que só porque a gente está na internet, a gente não pode fazer o que a gente quer, falar o que a gente quer. Isso não reflete bem, entendeu? Porque o medo de um pai, eu mesmo, meu filho não está jogando League of Legends porque eu avisei as coisas que estava falando e não escutou, e aí perdeu o privilégio. Né? Então a gente tem que ficar de olho porque a gente está se tornando uma outra pessoa nesse mundo virtual. Gente, é virtual, certo? É sempre bom lembrar que a internet não é terra de ninguém, não.
A gente sabe que tem alguém aqui do lado de trás do celular, do Embora computador. pareça, né? Não é terra Embora de ninguém e pareça, pode não ter é, entendeu? consequências legais. Exatamente. A Marcela comentou da capa, foi de novo a mesma artista de Amiga Conselheira. Eu sou apaixonada pela Natália Fantini, de verdade. Essa mulher é maravilhosa. Essa artista eu seguia porque eu amava o trabalho dela sem ser escritora ainda, e meu sonho era fazer um convite de casamento com a arte dela. E aí eu fiz, de fato, muitos anos depois, fui casar, fiz a arte de casamento com ela. E passou o tempo, falei, vou lançar um livro. Nossa, para quem eu confio uma capa sensível e linda, que foi a Amiga Conselheira, eu a chamei assim no mesmo instante. E aí, quando eu fui fazer essa segundo livro com um tema mais forte, tirando o amor, né? Que é mais farofona, né? Eu falei, lógico, é Natália, sabe? Então, assim, ela é uma excelente profissional, ela é uma pessoa muito bacana mesmo, assim, ela entra no seu projeto, ela não pega qualquer projeto. Aí eu apresentei, por isso que eu não faço farofa com ela. Quando eu apresentei para ela o tema, ela adorou, se empolgou, fez vários, toda a diagramação, todos os celularzinhos dentro, todas as coisinhas ela fez. A gente foi num show junto de Twice, então assim, virou uma amizade. E assim, ela é uma pessoa incrível e é @rabiscário, gente. Essa menina merece muito, muito, muito sucesso, de verdade, assim, ela é muito legal. Eu quero dizer que agora nós somos bestes, né, Ju? Concorda comigo? Lógico. Você tem a obrigação de me mostrar seu convite de casamento. Eu preciso muito. Se eu soubesse que eu ia falar sobre isso, eu até pegava, mas eu vou achar. E outra coisa que ela fez pra gente foi também uma arte. No meu casamento teve videogame, né? A gente pegou máquinas de jogo, sabe? E a gente Fliperama. colocou tudo no salão. Isso, fliperama, isso mesmo. Esqueci o nome, ó, que loucura. E aí a gente mandou ela me desenhar e desenhar meu marido, versão anime com roupas tradicionais, assim, lutando com outro. E aí a gente fechou, colocou em cima, assim, e ficou Foi bem legal, assim, foi bem da hora. O pessoal jogando Gumball. Gumball não, qual é o nome daquele outro? Tem um jogo que parece Gumball, mas não é Gumball, óbvio. Que é uns bonequinhos com. Enfim, eu esqueci agora, mas não importa. Mas assim, o pessoal jogando isso durante a festa do casamento, então, bem legal. Ai, que legal. Ô, Ju, deixa eu te perguntar. Na festa de lançamento do próximo livro vai ter outro drink? Tem uma famosa foto sua com drink, É né? verdade. Olha, esse também eu vou agradecer demais, assim, o pessoal do Coletivo Geek, porque, assim, lançamento de livro é o maior pesadelo possível de autor, porque, assim, é só perrengue, seja com ou sem editora, é um negócio horroroso, é muito ruim, não sei se vocês tiveram essa experiência já, mas, assim, os lugares, se você for em um lugar de livro mesmo, eles querem um pedação bem considerável do seu Sim. livro. E eles não vão aceitar você se você é independente, por exemplo, tem uma livraria muito linda, assim, tal, mas eles não pegam nenhum independente. Mas mesmo assim, quando você não é independente, pode ter uma editora. A editora também não corre atrás do seu lançamento, beijos, você que lute. Então, assim, eu falo por pessoas que eu conheço, tá? Então, assim, se você é uma editora não faz diferente, aí, né, eu divulgue isso. Enfim, e aí, no meu primeiro lançamento, nossa, que difícil que foi achar um lugar para lançar livro. Aí eu consegui um lugar que foi bacana, mas assim, ele pediu lista de pessoas, confirmando o que as pessoas iam consumir e tudo mais, assim, nesse naipe. E dessa vez o cara foi muito, muito legal. Eu cheguei lá e eu tenho sócios, o menino que era bartender também, ele é bartender, ele fez um drink especial para a Braba do Jogo, roxinho, para as pessoas que estivessem lá. Então, muito Que legal. bacana. Então foi num lugar que o Coletivo Geek tem que dá para você jogar jogo de tabuleiro. É muito legal, muito, muito, muito bom. E, enfim, o próximo livro eu não vou fazer evento de lançamento físico, porque ele vai ser só em e-book. Ele tem um tema específico, tem um motivo também para ele ser só e-book, além dele ser só uma farofa, né? Mas então não vai ter livro, não vai ter livro físico e nem evento físico também dele. Mas Que a Braba eu pena. quis, né? Porque, pô, estava lá no bar do coletivo, os caras muito, muito gente boa. Agora eles mudaram um pouquinho o tema, mas @o Coletivo Geek, eu acho, vocês podem conferir aí aqui em São Paulo. É um espaço muito bacana.
Vai lá, Duda. A, a Marcela comentou que no convite dela também teve ela e o marido de anime. Marcela, nós também somos best, você também tem a obrigação de me mandar na DM pra mim ver. A Duda caiu na armadilha agora, né, Ju? Porque a Marcela não mostra a cara do refém. Por isso que ele tava de anime. O refém não aparece. Eu não quero ver, eu só quero ver o desenho. Eu não quero ver você de anime. Então, mano, Ele você gosta parece de com o anime, Kratos. então? Você curte anime? Qual é o seu anime Gosto. favorito? Justo, Sério? assim, na verdade, eu sou uma falsa fã de anime. Eu assisto com meu filho, então Entendi. é aquela coisa assim, ó. Mas Jujutsu eu gosto realmente. Os outros eu só vou na onda dele. Ele diz assim, a gente precisa ver tal coisa. Eu digo, vamos, Indicar algumas coisas, assim, também. por favor. Anime é uma coisa que existe muito na minha vida desde sempre, influencia bastante no meu jeito de escrever, especialmente porque eles têm uma estrutura, a estrutura oriental, ela diferencia um pouco da jornada do herói. Eu ainda não estudei sobre a parte mas é diferente as motivações e tudo mais, apesar de que você consegue pegar ali alguns estereótipos lá da jornada do herói clássica e pegar em alguns animes, mas eles vão por uma abordagem diferente, geralmente criativa. E o que eu amo, o que eu pego pra mim é assim, que são histórias que parecem fofas, mas na verdade elas têm um tema pesado. Então você tem lá um negócio, ai, umas menininhas, ai, somos amiguinhas, aí de repente, pá, depressão. Você fala, meu Deus do céu! E eu gosto disso, assim, sabe? Então, ai, é um livro sobre um joguinho, ai, tem umas menininhas, não sei o que, abuso, feminismo, sabe? A minha ficha caindo. Ela falando e a A, ficha caindo. a Ju tem que fazer um gif dela, quando a pessoa fala isso pra ela levanta um cartãozinho assim, haha, você caiu na minha armadilha. É meio que isso. No próximo livro, por exemplo, eu vou abordar luto bastante. Ah, É, ansiedade social extrema, assim, do tipo, muita ansiedade com pessoas, basicamente. E o universo de livros vai ser uma coisa interessante, assim, vai ser legal. muito bem. Ô Ju, deixa eu te perguntar, como você é dubladora, né? Você vai estar indo em alguns eventos onde, se o pessoal for, eles podem adquirir a braba do jogo e te conhecer? Eu sou dubladora, mas não sou famosa. Do tipo assim, as pessoas me convidam para eventos, entendeu? É um ofício apenas. Tem um pessoal que é famoso, que tem lá a cara do boneco, tem as coisas. E tem eu que faz Prila, que dubla jogo indie, dubla novelas e faz coisas, entendeu? Então, assim, meio fora do circuito ali. Apesar de que Não eu fiz sei não, é. Se você entrar e nessas tal. comunidades das novelas, começar, olha, eu faço tal voz, eu vou estar em tal lugar, talvez você vai Tipo construir seu isso. público. Mas assim, o que o pessoal pode comprar, adquirir meu livro, agora eu consegui ajustar, porque a Amazon estava colocando, priorizando a venda do livro impresso por ela. Então, tipo, tava em valor em dólar e tava absurdo. Então, agora eu consegui ajustar isso e mostra, pegar o link direto comigo. Inclusive, vou fazer uma promo especial de agora, a primeira nota, que você pode ganhar o e-book da Brava. Se você comprar o físico, você ganha qualquer e-book meu que você quiser. Então, a Amiga Conselheira, ou pra Braba, e você pode ser para você, ou para Musão, Muzones, ou Amor Próprio, né? Então, assim, eu gravei hoje um vídeo para divulgar essa promo, amanhã vai estar no ar. E aí, basicamente, os links do julianadutraescritora.com, eu consegui agora colocar direto ao que vai à venda por mim. Aí, nesse caso, eu consigo assinar, eu consigo. Apesar de que, assim, se a pessoa não avisar, eu não assino, porque o que aconteceu uma vez? Eu não assinei, foi o bom. Porque uma moça chamada Ayla comprou o meu livro, só que a Ayla era namorada de um primo meu. Então, o livro era pra minha tia e não da Ayla. Então, imagina, eu ia escrever ali Ayla com amor e tal, tal, tal. Então, assim, eu escrevo se eu conheço, se vem me pedir direto também, por exemplo, aí eu faço a dedicatória. E se pedir lá pelo meu link lá da Amazon, também ganha o nosso gift card, marcador de página, né? Que em formato de gift card, que eu também acho sensacional isso daí, assim. Sensacional. Sério.
Bem gamer, assim, foi muito legal. Fui eu e a Natália, assim, a gente pensando assim junto pra fazer uma matéria bacana. E aliás, vamos causar polêmica aqui na live. Gente, quando foi que pra gente convencer alguém a ler um livro, a gente tem que fazer tanto brinde? Tanto brinde, mas assim, não é mais marcador, é assim, é vela, é um monte de Eu tenho coisa. uma Gente, teoria. nem fala, porque vocês viram os meus unboxings que eu pego a caça e giro? Teve uma autora que me mandou que tinha perfume e vela e vidrinho, tudo pra dona Tânia. Adivinha só o que aconteceu? Entendeu? Eu pego a caixa e giro, é o que eu faço, né? E, tipo, ela ficou meio triste que quebrou as coisas. Eu não acredito nisso. Nossa Mas, senhora, Mas olha, eu. isso é culpa dos autores mesmo, tá? Pronto, falei. A gente gosta de ser mimada, mas eu me contento muito com o marcador, galera. Tem autor que manda marcador digital, que quem imprime Ah, sou não. eu mesma, Aí entendeu? já eu acho meio puxado. Aí eu já acho meio assim, não, é vou porque fazer um Mano, marcador, uma me por mandar quê? imprimir, cara, aí não, né? Aí eu acho meio, pô, mano, só imprimir na sulfite ali, que isso, assim, sabe? Não, eu sei que é gráfico, é, não, Mas né? acontece. Mas. É que assim, eu vou falar por mim como leitora, como Booksdudas agora, né? Como CNPJ. Eu entendo que tem autores que não têm condição. E tá tudo bem se você não tem condição. Só que a culpa é dos autores mesmo, porque agora vocês começaram com essa papagaiada de que. E aí os leitores se acostumaram. Esse é o problema. E aí eles só querem o quê? Brinde, brinde, brinde. Não tem mais uma coisa, uma leitura assim, ó, normal, vou ler porque eu quero. Não, tem que ter 50 mil tropes, tem que ter ilustração, É tem que ter 50 brindes verdade. de. Gente, que é isso? E eu não Não, então, consigo. Vocês conseguem ver, tipo, uma reversão dessa situação? não, não. eu acho que não. Porque tá fica mal acostumado. Porque, por exemplo, eu gosto, a primeira coisa que eu pergunto é se tem marcador. Eu gosto de marcador porque eu coleciono marcadores, né? Coleciono não, eu guardo eles para não estragar, né? Eu acho Você muito tem legal. E eu sobrando, gosto se vamos trocar figurinha. eu tenho alguns que eu tenho alguns, inclusive da Marcela que ela me mandou uns a mais, porque tinha uns personagens que eu gosto, ela não gosta, ela me mandou a mais. Eu gosto muito quando o livro está autografado, né? Marcador eu acho legal, porque pelo menos você vai usar pra ler o próprio livro, né? Ali eu acho Sim, bacana, assim, combina eu Então, e gosto tal. também. assim, quando a pessoa fala, ó, gente, eu vou fazer uma pré-venda, quem comprar agora, eu vou dar uma coisa especial, até que eu acho legal, porque o Sim, pessoal tá dando uma investida, tudo, mas eu concordo que às vezes você vai pegar um livro e tá lá, tipo, os pacotes, vem com marcador, vem com vela, vem com perfume, vem com bichinho de pelúcia, e eu acho que tá um pouquinho mal acostumado. Não que eu não goste, mas a pessoa tem que comprar pelo livro, né? Porque, por exemplo, eu costumava colecionar figuras de ação, certo? Não era só, eu não ia lá e só comprava figura, eu tinha que ver se a caixa estava em boas condições. Então você está comprando a figura de ação e a caixa, né? E eu acho que é o que está acontecendo com o livro. Vocês estão deixando é, a pessoa está deixando de lado um pouquinho o livro para saber o que tem de brinde. é. Eu Mas é que tá amo num brinde, nível. tá? Assim, eu não vou falar, eu consumidora gosto muito de brinde, só que isso Sim, torna o livro bem mais caro, por exemplo, assim também, né? Você não, você tá pagando com ali o certeza. seu brinde. E aí nem tudo você fala, mano, às vezes eu não quero mais ficar careca em casa, não chega, já tenho muita coisa, assim, sabe? Tipo, Ah, sei lá. uma coisa, uma coisa que você falou, Ju, algumas pessoas fazem todo o box, né, de apresentação, e quando você vai comprar, você fala, ó, eu quero comprar só o livro. Fala, não, tem que levar tudo. Sim. Isso eu não acho que é Nossa, legal. Mas Eu eu não acho que admiro isso é quem legal. faz, porque eu acho uma criatividade muito grande. Assim, tem livros que eu acho que pedem isso, assim, porque dá um negócio bacana, assim. Mas tem livro que não faz muito sentido, porque fica uma coisa meio genérica, né? Mas O seu, por exemplo, o seu marcador, que é um cartão com a forma de um crachá do campeonato da GG. Isso aqui tá perfeito pra mim. é um gift card. é um Mas gift pode ser um card. cara. É. Mas se você não é do mundo gamer, Deixa tá? Tudo bem, pode ser um cara assim, crachá. Gift card é aqueles que você compra pra pôr crédito no jogo.
quando você vai no supermercado e tem uma seção lá que tem lá do Netflix, do Spotify, aí ele tá exatamente no tamanho Eu de um gift card. sei, é a prateleira, é a prateleira que os pirralhos ficam e fica embaçando o caixa pra gente Essa passar. Eu sei onde é. mesmo, enfim. Então, já que estão me chamando de velho, eu vou agir que nem um velho. Hoje aquela prateleira que aqueles pirralhos não deixou passar pro caixa. Marcela inventou, já veio uma polêmica quente aqui, ó. Encarece o livro ou o autor anula o próprio lucro. Quero falar um negócio aqui também, na boa. Eu tava padronizando, né, os valores de livro e tal. E aí eu fui olhar em um local que eles imprimem livro e vendem, marketplace deles é maravilhoso, assim, ele distribui muito bem. E assim, para vender um livro a R$ 60, assim, eles dão 54 centavos, assim, basicamente, para você, assim, de royalties, assim, sabe? Então. 54 reais, é uma coisa assim, mas é assim, 60 centavos, assim, sabe? Cara, não dá, não dá. Não tem condições. Eu fui acompanhar numa livraria, né? Aí chegou lá, aí o pessoal da livraria veio, que você entrega os livros para eles marcarem, que é vendido no balcão, tudo bem, né? A pessoa podia deixar um certo número para ela dar de presente. Só que aí quando a editora não informou a pessoa que estava lá que o valor que ficava na livraria era 50%. Entendeu? Ó, isso daí, E foi muito eu não desagradável. Assim, eu acho que trabalho a pessoa devia com. ter se informado melhor. Eu acho complicado, assim, esse É. negócio de editora, o pessoal fica bem inflamado e tal, mas assim, primeiro eu acho que assim, o combinado não sai caro, então eu acho que assim, a editora tem que informar tudo bonitinho, isso é um fato. Contrato é um negócio muito nebuloso, porque você precisa, tem palavras que você coloca ali e elas, ou falta delas, faz com que você se ferre legal no negócio, entendeu? Recentemente passei por uma também, que era basicamente se eu quebrasse o contrato. E eu falei, meu Deus! Então, assim, é uma coisa complicada. Mas, assim, eu conheço o caso, assim, que eu entendo. Meu, ó, uma coisa de verdade. Gente, editora é empresa. Tem que lucrar. Uhum. Eles não estão fazendo caridade. Eles não estão fazendo pelo bem da escrita nacional. Não! Eles são uma empresa, tem que lucrar. E não tem nada de Outra errado coisa com que você isso. faz aqui. É, Outra coisa que você explica muito bem aqui. é uma empresa. Gente, ela vai lucrar. E isso não é crime. Ela vai lucrar, ela tem que lucrar. Só que você tem que pensar nisso. O problema é que, assim, se você não tá pagando nada, o produto é você. Tem isso, né? Tem aquela coisa Uhum. assim. E se você tá. Por que você está pagando? Porque você está cobrindo a falta de lucro dela, basicamente. Olá, boa noite, tudo bem? Enfim, então assim, é um negócio que você, meu, é muito fácil de você cair, ficar preso ali naquilo. Eu felizmente não tive isso, não quer dizer que eu não gostaria de ser publicada por uma editora e tudo mais. Tem umas que eu acho que são legais, mas não conheço como é que é o sistema interno deles lá. Acho justo sim ter uma porcentagem para eles, porque eles vão fazer tudo, meu. Assim, se fizerem tudo, porque tem uns que não fazem. É, Então, tem assim, umas que Nossa, até você assinar o contrato te mandam mensagem todo dia, né? então vira meio telemarketing o negócio, né? Então, assim, É. é complicado. Aí, assim, porque, pô, é um serviço, cara, tem que pagar um leitor crítico, tem que pagar um editor, tem que pagar o papel. Gente, pra botar um livro num papel é muito caro O mesmo. papel tá cada vez Meu, é mais um caro. absurdo. E assim, você fala assim, ai, nossa, os livros ficaram muito caros. Sim, mas é porque não tem outra forma. Só quem consegue colocar um livro a R$ 30, por exemplo, são editoras muito grandes. Porque eles conseguem uma tiragem muito maior, entendeu? Uhum. Que é o que a Então, Maurício de Souza Produções faz. Por isso que a gibis da Turma da Mônica, as coisas deles tem um preço acessível. entendeu? Então, só assim, agora, Juliana Dutra não consegue fazer 10 mil livros e fazer um negócio. Eu queria muito, mas assim, eu não consigo. Então, eu entendo e tal, mas é uma realidade, assim, o autor independente, ou mesmo de você vê com a editora, assim, que o valor é esse. Só que aí, como que é repassado? Conheço um caso de uma editora que publicou um livro que o artista, o valor da ilustração
da autora, vou inventar um valor. Esse valor é inventado, ouviram? É inventado. Vamos supor, Hipoteticamente falando. exato, vamos supor, vai R$ 100. Aham. Ridículo, né? Assim, beleza. Mas o autor, o cara que estava ali, de fato, desenhando, ganhava, tipo, 10, R$ 1, uma coisa assim. E aí, tipo, mano, cara, não valorizando ninguém, entendeu? E para onde vai esse dinheiro, né? Basicamente, pro lucro da empresa que eles não vão ter como ser. Então, assim, agora a editora grande que estão confiando no seu trabalho, eles querem te vender, porque eles acham que você vai vender. Então, por isso tem muito livro de youtuber, de rede de Uhum. TikTok e tal, porque eles querem ganhar com você e ali eles vão ganhar. E eu acho isso que tá no jogo, tá super certo, assim, a gente tá, né? Você tem uma empresa, você tem que pagar conta também. Então, beleza, acho ok. O que eu acho complicado é quando essa distribuição ali fica muito diferente, né? Você investe num negócio e aí, assim, você entra com muito capital e sai tendo que pagar seus próprios livros que você já pagou para serem feitos. Enfim, é isso, militei. Saí do negócio da Braba, mas tem um pouquinho ali também com a questão da empresa, né, do jogo, que também é uma empresa. Então, Uhum. se não tiver. Tanto é que eles fizeram uma reformulação agora no League of Legends, né? Porque supostamente não estava dando um retorno, lucro, especialmente nos Estados Unidos, eles reformularam e tudo mais. Ai, mas a gente ama o CBLOL. Que pena. Uhum. Amor não vai pagar É, nossos é. patrocínios. É basicamente isso, sabe? Uhum. Então, mas eu acho que isso é muito importante e mais uma vez, é um golpe de realidade que a Juliana aos pouquinhos vai colocando assim pra gente, né? Eu tô ansioso para continuar lendo o que você foi escrever. Não sei, né, se eu vou ser que nem a Duda, né? Muito romântico, mas vamos ver no que vai dar. Eu acho que você pode. Ó, vou fazer um sinopse aqui dos outros livros, para o pessoal todo saber, assim, tá? Nossa, o meu primeiro é Amiga Conselheira. Não tem romance nenhum nesse, mas ele é um livro bem pequenininho, tem uns 140 páginas, não sei, mas ele é. Eu adorei a Raposa Books, uma coisa assim, que ela leu o livro e falou que é o livro que ele te bate e depois ele te cura. E é bem isso. É um livro que ele é pesado, porque eu vou falar com. Não com todas as letras, porque às vezes né, no Instagram. Ele fala sobre isso, entendeu? Então, fala bastante sobre depressão e coisas assim. Então, é um livro que não é. Ai, vou ler agora que gostosinho, vou dar risada. O livro não tem orelha e ele tem um motivo para isso, porque o livro é para a protagonista não escutar ninguém, ela vai falar só nesse livro, basicamente. Então, Uau! é basicamente isso. Então, se um dia eu for relançar, não tem que ter orelha. Se tiver orelha, eu vou colocar um xizão ali e vou falar sobre isso. Mas enfim, é um livro sobre uma menina que ajuda todo mundo, mas ela esconde pra ela os problemas, ela não. E quando ela precisa de ajuda, ela não encontra alguém pra falar, porque os conselhos dela são tão bons, mas os outros não têm iguais ou melhores pra ela. Essa é a sina da conselheira, basicamente isso. Então é narrado na amiga dela, que sempre foi aconselhada por ela, e que tentem descobrir por que ela tentou fazer isso com a vida dela, né? Basicamente é isso. Entendi. Então, é um livro que vai falar bastante com vocês, amigas conselheiras, que ajudam todo mundo, e também com pessoas que não entenderam, para ter mais empatia também, para entender a sua posição como amiga, para serem amigas melhores e tudo mais. Então, esse é o Amiga Conselheira, capa linda. Eu esgotei os físicos, vamos, enfim, vamos lá. É, e tenho agora a primeira nota, que esse é, assim, o que o pessoal mais ama, assim, porque ele é bem romance. Ah, é pra Mas, Duda, né, Duda? qual que é o negócio? A gente tem a Isabela, que é uma mocinha de livros, assim, ela é super bookstã. Ela é CLT, assim, normal, assim, tá trabalhando, tal, pra amiga dela numa loja de roupa. E casou com um cara que essa amiga apresentou pra ela, que ele era basicamente o moreno sarcástico. Então, ele era um cara que foi lá, fez piadinha de Campari com ela e não sei o que, tarará, e casou. Só que esse cara, depois que casa, ele é babaca. Muito babaca. Esse cara é muito escroto. Então, assim, ela é plus size.
Então, basicamente, ela é a minha protagonista gorda e ele fica apontando isso não o tempo inteiro, mas ele fala do que ela come, ele reclama, ele vai, quando vai ofender, ele usa isso. E ela aceita, basicamente, porque ela achou que era a chance dela de ter um homem padrão, basicamente, de revista. Ah, esse cara gosta de mim. Então, tipo, com esse corpo, esse cara eu tenho que aceitar. Basicamente isso, fica nas entrelinhas assim. Então é sobre um casamento num relacionamento, obviamente, abusivo. E é sobre ela se descobrir, porque um dia ela está lá, sozinha, que o marido é escroto, e ela escuta uma melodia de piano na janela. E nisso ela descobre um vizinho novo que se mudou, que ele dá aula de piano. Ela lembra que gosta de piano, começa a ter aulas com ele. E aí eu quis brincar muito com o pessoal odeia o tropo de traição, né? Aí eu quis fazer de propósito um livro que assim vai depender muito do que você considera traição. Pra mim, eu acredito que não tenha, mas é um A livro Duda que tá você olhando pro tablet. Ela tá olhando pro tablet, olha só. É um livro que você vai torcer muito. E eu queria muito isso. Eu queria fazer um livro que todo mundo que odeia plot de traição fosse ler e falasse: não, pera lá, eu odeio plot de traição, mas aqui tinha que ter. Eu fiz pensando nisso. E esse mocinho eu fiz muito estereotipado mesmo, de ser muito fofo. Ele é uma gracinha. Ele é um amor. Então é basicamente você ter a coragem de você se abrir para uma oportunidade nova. Porque, por mais que você tenha um casamento, que é aquela coisa fechada e tudo mais, você pode ser feliz. Mesmo que você esteja infeliz numa situação, você consegue o sonho antigo que você tinha, você consegue. Essa é a mensagem desse livro. Então, sim, é extremamente romântico. Tem hot, tem várias ceninhas sensuais que eu considero até mais hot que hot. E é isso. Mas eu toco mais nessa coisa. Algumas pessoas não curtem muito o final, porque acham que deveria ir para um lado um pouco mais realista, mas eu gosto, mas eu quis fazer um continho de fadas, Você, basicamente. você é uma romântica incurável. No fundo, é Sou, uma mas nesse romântica caso eu incurável. fiz, depois de Amiga Conselheira, o meu objetivo era fazer uma história que fosse um sonho. Esse livro, ele é um sonho. Eu quero, é um presente para as leitoras que querem homens impossíveis literários. Essa é a dedicatória, basicamente. Dedicada a todas as pessoas que sonham com um homem impossível literário. Então, tipo, eu quis fazer uma história que fosse. É um sonho. Ele é um sonho. Ele é Falou, cara de mim. falou a escorpiana agora, né, Marcela? Eu quis, então pronto. Não, mas teve objetivo, é isso. Aí tem a Braba, só resumindo, basicamente, né? Estamos falando sobre isso, mas é uma menina que quer ter um sonho de ser jogadora profissional num ambiente que, basicamente, é composto por homens. E a mãe dela não apoia, as pessoas não apoiam ela, mas ela vai insistindo para seguir nesse caminho, enfrentando todas as coisas que tem nesse meio. E eu abordo bastante, basicamente, mulheres no mercado de trabalho, é isso o tema do livro. E tem games também, para quem gosta, e eu acho que é uma opção bacana para você, se você é pai ou mãe, e der esse livro pro filho, por exemplo, que gosta de videogame, quer que ele leia, eu acho que é um jeito acessível de você fazer a criança começar a ler. A classificação desse é 12 mais, então assim, é bem Super tranquilo. gostosinho. Então, esse livro aqui também eu vou mandar pra minha netinha, que chama Yasmin, e tá nos 13 anos já. Que fofo, que legal! Tomara que ela goste. Depois faz a resenhinha da Yasminzinha. A Yasmin sobre Yasmin, vou A adorar. Yasmin sobre a Yasmin. Então, eu queria que a Duda fizesse os coquinhos, mas ela falou que o cabelo dela não tem. Ah! Não tem. Mentira. Eu não tenho. O meu cabelo, ele é fino e ralo. Não existe cabelo. Se eu fizer um coque, era uma vez, entendeu? Não vai. Eu não sei fazer também, é difícil, eu também não tenho cabelo. Mas eu acho que seu cabelo é tipo o meu também. Ele É é ralinho fino, também, ele né? quebra fácil, ele não pega em coisas, Meu Deus. Enfim, Porque o coquinho fica bonito quando ele fica grande, assim, ó. agora eu vou Botar falar um uma É, negócio especial pra vocês, que é o próximo lançamento, que eu vou falar sobre o que eba. que é o livro. Tô terminando de escrever, já tem marcado capa, já tem marcado dia gravação, leitura crítica e revisão. Já tá ali, ó. Tá marcadíssimo. É um romance.
eu vou falar sobre. Vai ser o tropo dele, hoje em dia a gente tem que se comunicar assim, né? É o Sunshine, Grumpy and Sunshine, que é uma super ensolarada e um super mal-humorado. É basicamente uma influenciadora de livros, super expansiva. O sonho dela é ser influenciadora de livros. E um autor extremamente recluso e com ansiedade social absurda que sumiu dos holofotes e não consegue aparecer ali. Vou abordar questões como luto, basicamente é isso, e muito, muito, muito a questão de ansiedade, com bastante slow burn, bem slow burn, mas tem o Haters to Lovers, tem esse Grumpy Sancho tem o tempo inteiro, que basicamente ela é super oposto dele. E temos outros dois personagens que eu gosto bastante, que é basicamente o assessor de imprensa dele e o melhor amigo dela, que também pode ser que tenha alguma coisa ali no meio, bem interessante. Enfim, e tem o tema principal, que isso aqui eu não vou falar agora, mas eu acho que ele Aham. é legal, que ele é bem atual e ele é engraçado, assim, já parte do pressuposto ser engraçado, então Ai. fiquem de olho que tá bem aí muito, mas Você esses são meus bonequinhos. esqueceu de falar a coisa que com certeza vai vender pra Duda, tá? O O quê? carinha mal o carinha mal-humorado tem o tanquinho perfeito. Ele não malha, mas tem tanquinho perfeito. Não, olha, nesse caso, esse menino. Ah, ele tem uma coisa Oh, especial também. Esse Ele tem mocinho. uma coisa especial. Ele tem uma coisa Tá, especial. não é nessa maldade. O meu mocinho, ele só se apaixona depois que ele só gosta de contato físico depois que ele se apaixona. Basicamente. Ele é Ai, meu Deus, adotar Marcela! um bebê reborn? Eu não entendi. Sai da live, Marcela. Porque ele não gosta de contato, então vão adotar um bebê reborn. Ah, tá. Não, mas ele tem que estar apaixonado, é só isso. E ela, enfim, é isso. Aí Ai, tem que isso. legal. E ele é mais estereótipozinho nerd, assim, também, mas ele é tipo o Dark Academia, o estilo dele, assim, basicamente. Que legal, que legal. Então a gente vai ficar ansioso e, se você quiser, né, Ju, a gente faz live de lançamento, né, Duda? Ah, legal, legal, Então, legal. porque eu não sei se você sabe, né, a Duda é gaúcha e as gaúchas são muito românticas, ela pode vender bem seu livro lá. Opa, Aí você paga vamos ela, lá. aí você paga ela em marcador, que nem a Marcela me paga. A Então Marcela não me vai paga ter em marcador. marcador, vai ser só e-book, entendeu? Hum, então faz o marcador eletrônico. Aí funciona. Tá, a Marcela falou que o tema principal é um tema atual e engraçado, por causa disso, não. Mas você sabe que eu até já pensei em fazer algum livro sobre bebê reborn, mas enfim, porque mesmo assim, entendi agora o gancho que a Marcela pegou. Aham. mas assim, o negócio do bebê reborn fugindo totalmente da live, mas assim, eu quero fazer esse comentário. Apesar de ser um negócio que é engraçado, eu acho que ele é muito sério, sabe? A gente, porque Uhum. tem tanto a parte das mães, né, que não podem ser mães, ou são mães e teve alguma fatalidade e tudo mais, mas tem um vazio emocional muito grande ali, né? Então, eu acho que, assim, por mais que a gente ache, eu acho que é um Sim. negócio que super rola de escrever uma história sobre isso, assim, de Ah, verdade, porque é um vazio sim. ali, né? É uma coisa que, Uhum. né? Enfim. Mas É. fazendo um parênteses, com responsabilidade, né? Porque vocês viram que tem um aí, né? Já lançado. Não quero dar ibope Aham. pra ninguém. Se Não, não viram, não Uhum. vão não ler, faço porque. ideia. Não vi isso, não. Não. Mas, enfim, Então, todas as coisas que eu for escrever, eu tento ter esse cuidado e tal. Então, tipo, eu gosto de fazer leitura sensível quando tem, ou tem a necessidade. Até porque Uhum. eu meio que coloquei na geladeira um dos livros que eu tava fazendo. Nossa, Nossa Senhora. Enfim, complicado. Eu tava fazendo um outro livro que era sobre vampiro e tudo mais, mas eu dei uma pausa porque eu acho que eu preciso estudar um pouco mais pra fazer, sabe? Enfim, mas é Uhum. isso, gente. Esse que tá no forninho, vocês aguardem. Fico feliz, Muito bem. assim, de ter conquistado vocês com a escrita. E esperem sempre, independentemente do tema, algum teminha, assim, que eu vou abordar, seja romance, seja
não tendo romance, eu quero falar sobre coisas que acontecem aí, que é a minha veia do jornalismo. Isso mesmo, o Dunker, o Marco, sobre isso, Isso, Christian. é. Eu amo Eu esse cara é vou maravilhoso. dar uma, eu vou pesquisar, eu vou dar uma pesquisada. Exato. É O o Dunker. Marcelo, Marcelo, nosso querido Marcelo, professor, meu amigo meu, ele é professor de história. E eu não sei se vocês sabiam, já que é um pouquinho de polêmica, vocês sabiam que algumas séries das escolas estão parando de tiraram história de alguns anos para colocar empreendedorismo? Meu amigo e outros colegas Sério? estão perdendo emprego por causa disso. É, Não é fake news. ele é professor e perdeu o serviço por causa disso. Eu acho que é verdade. Nossa. Nossa. Bom, gente, é complicado, né? É, Enfim. então. Não tem Aqui nem. aqui no Sul tem algumas escolas que estão adotando isso, mas não foi uma substituição. Aqui aumentou a carga horária da escola, então, por exemplo, quem era só de manhã agora é turma integral, e aí aumentou matérias, né? E aí entrou o empreendedorismo. Mas não Então, É substituiu no ca- exatamente o nenhuma que a da Marcela grade. falou. Acho o empreendedorismo importante, mas tirar história é assustador, sim, É porque, assustador. olha, eu vou É. dar um exemplo muito internacional, dane-se, mas assim, o Japão, Aqui, que ó, é é real. um, é Terceiro um. ano do ensino médio não tem mais aulas de história, Nossa. filosofia e sociologia. Falando aqui de Marcela Japão, de que assim, estado? não sei. Oi? De que estado é o Marcelo? São Paulo. Ele é daqui. Meu Deus. Ah, enfim, gente, oremos, né? Mas enfim, o que eu ia falar sobre o Japão, só um parênteses que eles que são um país que se fala assim, nossa, como eles são educados, como eles são, né? Nossa, eu sou apaixonada por Japão. Porém, tem partes da história que eles não estudam. E isso acarreta em coisas do tipo normalização de nazismo, às vezes, sabe? Hum, Em hum. referência estética e achar que tá tudo certo. Então, tem coisas que eles não estudam, aí eles não entendem muito por que que tem um pessoal da Ásia que não gosta muito, né, deles e tal. E é complicado, você mexe em coisas ali, por quê? Porque você não estudou a história, né? Então, assim, quer dizer, eles estudam história, mas assim, imagina É, eles estudam uma sem história redigida, né? Né? então, aí então É, imagina, então. enfim, gente, oremos. É, Oremos. já é difícil livro de ficção, Uhum, né? Você trazer para jovens e pessoas no geral, imagina uhum, fazer as pessoas lerem agora história. Enfim, vamos confiar exatamente. na tecnologia, nos TikToks da vida, as pessoas que queiram passar isso, então, né? Porque para Uhum, despertar o interesse, vamos falar sim. assim. Tem um moço da filosofia que eu gosto bastante aqui no Instagram e no TikTok. Eu esqueci o nome do moço, eu sou horrível com isso. Mas ele é excelente, eu gosto muito de ouvir. E o Christian Dunker, para psicanálise, ele é o papa, né, Aí da depois, psicanálise. Esse cara é muito bom, eu gosto muito dele. depois eu vou dar uma olhada nele. Bom, mas eu acho que é isso, né? Ju, Isso, eu Duda. fugi muito, desculpa aí que começa a Não, falar de não, outras não, coisas, foi mas ótimo, foi Foi ótimo, foi ótimo. ótimo, foi ótimo. É bom ver, por exemplo, aí eu começo a entender, porque por isso que tem tantos, como o Shrek, seu livro tem camadas, né, na cebola. Dá para entender a forma como você escreve, né? Então, Duda, eu deixo para você fazer as considerações finais para Ju. Ju, adorei te conhecer. Muito obrigada por ter separado um tempinho para vir aqui papear com a gente. A Braba, ela é muito braba e ela deixa um recado pra gente que somos todas bravas. Então, se você não pegou a referência, vai ler o livro da Ju. Marcelo chegou atrasado. Marcelo, você chegou assiste no depois. finzinho, mano. Assiste depois. Tem assim, tem a primeira parte que eu tô tentando arrumar a câmera, você ignora. E depois a gente começa a falar sobre o livro. Mas só te resumindo, A Brava do Jogo é um livro sobre mulheres no mercado de trabalho. Só que com a roupagem de videogame para ser acessível. Os meus livros, só me apresentando para você agora no final e já falando meu tchauzinho para as pessoas. Queria agradecer muito de verdade a sua empolgação, me deixou muito feliz. Eu gosto muito de escrever histórias que eu abordo temas importantes em historinhas leves, com camadas, assim, mas ela abordou isso, mas não aprofundou. Sim, eu coloquei ali e você vai pensar no resto, vai pesquisar, vai ler pessoas que, né, que
escrevem sobre aquilo. A minha intenção é despertar na leitura o interesse sobre certos assuntos para você se informar melhor. É basicamente isso. Eu tenho Amiga Conselheira, Amor à Primeira Nota, A Braba do Jogo e vem aí um outro livrinho. Então, meu arroba é Juliana Dutra Escritora. Eu também, o meu site também é igual, julianadutraescritora.com. Vaninha, muito obrigada, muito fofinha também. E é isso, sou Juliana Dutra, é um prazer estar aqui. Muito obrigada mesmo. Cada comentáriozinho eu fico muito feliz. E todas as resenhas com críticas eu sempre pego para o próximo livro para fazer melhor do que vocês não gostaram, basicamente. É isso. Muito bem. Então, Duda? É um Dá o- final? É um tchau, gente. É, o final. Fala O sobre você, final. seu É canal, o o que final. você faz. Você é influencer, não é? Livros, Ela é basicamente uma mãe que faz malabarismo e é influencer. Viu? Antes de você chegar, Ju, antes da live começar, eu juro, ela fez uma ligação pra mim, olha o que eu escutei. Olha o que eu escutei. Que tem pra comer? Tem comida. Você tá tomando banho dentro da pia, menina? Foi isso que eu escutei. Então ela faz malabarismo. Ela é mãe raiz. É exatamente isso. braba, é isso, basicamente. Ela é braba. Mas fala, Duda, pra galera. É isso. Books Dudas em todas as redes. Vocês me encontram até no limbo da internet, no falecido Twitter. Então, onde vocês procurarem, eu tô lá, fazendo malabarismo, exatamente. E sigam a gente nas redes sociais, sigam a gente aqui no Insta. E esperando ansiosamente o próximo livro da Ju. Muito bem. Então é isso, pessoal. Essa foi uma colaboração da Toca do Aventureiro com a Dudas. E a gente trouxe a nossa querida Ju. Por favor, deem uma chance para a Braba do Jogo. Vocês vão gostar muito. Depois, além de ficar no Instagram, eu subo daqui uns dias esse bate-papo para o YouTube, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcos, essa é a Dudas, essa é a nossa Juliana, a Braba do Jogo. Até a próxima.